Bom, dando continuidade, ficha de aconselhamento. Tá aqui a ficha de aconselhamento. E é lógico, todos estão conseguindo ler? Sim. Beleza. Nessa ficha de aconselhamento é a mesma história, né? Agora você vai acompanhar as pessoas, porque não adianta você fazer a dinâmica, mexer com as pessoas, pregar, se você não acompanhar essa pessoa. Então a gente está falando o tempo inteiro de identidade. Primeiro tem a mensagem, depois a dinâmica e depois uma ficha de acompanhamento. Você pode fazer isso na sua célula, todas as 3 etapas na sua igreja, e você se programa com relação ao tempo. Bom, tarefa na ficha de aconselhamento dessa vez. Mergulhando para dentro. Então, as regras que você vai passar para essa pessoa. E, gente, eu sugiro que vocês façam com vocês mesmos, tá? É para que vocês façam. Outra coisa, eu vou dar um brinde para vocês. Eu vou marcar pelo menos uma vez individual com cada um de vocês. Eu vou fazer alguma coisa com vocês para que seja mais efetivo isso, ok? Então, eu vou marcar, além das aulas, uma vez com vocês, eu vou agendar para a gente conversar alguns pontos para você. Não adianta você ensinar para o outro aquilo que você não recebeu. Então, dentro dessa tarefa, que depois você vai usar para você fala para a pessoa as regras. Primeira regra, seja totalmente sincero e honesto. É a primeira regra que você tem que ser, senão não faz sentido você trazer uma ficha de acompanhamento. Segundo, seja espontâneo. Não fica pensando muito, racionalizando muitas coisas, não. Veio na cabeça, escreve e coloca. Terceiro, observação no caso agora. Ninguém vai ler. Como eu falei, gente, eu tenho um péssimo defeito, né? Que eu não sou curioso. Eu vejo como crente curioso eu não sou. Se a pessoa quiser compartilhar, amém. Se não quiser, é o direito dela. Então, não seja curioso. Não seja fofoqueiro, fofoqueira. A gente tem que vencer isso dentro da igreja, essa fofoca, tá? Bom, primeira coisa que você precisa perguntar para ela, tem algumas perguntas nessa ficha de identidade. Primeira pergunta: quero ser e não sou. Ok? E aqui tem algumas frases para você conduzir a pessoa enquanto ela estiver escrevendo perto de você. Você fica numa distância, numa mesa, enfim, ou por computador, para que ela não veja, para que você não veja o que ela está escrevendo. Tá? Então, você vai explicar para ela: quero ser e não sou. Aí veio essa pergunta para ela. Você está fazendo um mergulho para dentro de você. Neste momento vai acontecer, você neste momento vai conhecer quem você é de verdade. O que você quer ser e não é? Escreve aí. Sabe, você quer muito ser e não é. O que é isso? Então, escreve aí, anota aí. Dá um tempo quando a pessoa acabar. E aí, já acabou? Por isso que eu falei que vocês tinham que ter um papel. Você podia estar fazendo aqui agora. Não tem problema não, é melhor ainda. Eu não vou ler, não vou pedir para você me mostrar nada. Entendeu? Segundo, o que efetivamente você quer ser na sua vida e não é? Sabe, alguma coisa que você quer muito ser e não é. E aí, quando você fizer essa pergunta, tem as outras perguntas para ajudar a pessoa a chegar nesse entendimento. O que falta para você ser aquilo que você quer ser? Por exemplo, eu quero ser um biólogo. O que falta para você ser biólogo? Pô, falta faculdade. Eu quero ser enfermeiro. Então, o que falta para você ser aquilo que você quer ser? Escreva o que vier na sua mente. O que você quer ser muito e não é? Por exemplo, quer ser um pai melhor e não é. Você quer ser uma mãe melhor e não é. Você quer ser uma pessoa mais alegre e não é. Você quer ser um melhor profissional e não é. Escreva tudo o que quer ser e não é. Aí você, depois que ela terminar, é claro, vai para a próxima pergunta. Então, gente, isso tem que ser feito com calma, deixa a pessoa esgotar, e essas perguntas que você vai repetindo é para que ela tenha um entendimento melhor da pergunta, porque às vezes a pessoa não entendeu uma frase. Então, por conta disso, você vai fazendo essas perguntas para vir na memória dela. Ó, lembrando que você precisa ser espontâneo, etc, etc. 3. Então, vamos lá. A primeira quero ser e não sou. A segunda, o que efetivamente quer ser na sua vida e não é.
Terceira, quero ser e posso me tornar. Então, é uma outra pergunta. Quando ela estiver escrevendo, você vai dizer para ela tudo que você quer ser e buscando dentro de si mesmo, acredita que pode se tornar. Então, por exemplo, o que você quer ser, mas você sabe, isso eu quero ser, mas eu consigo ser. Sabe? Se eu buscar dentro de mim, eu consigo isso. Tal coisa eu consigo. O que você quer ser e você pode se tornar. Então, anota aí, escreve aí. Próxima. Quero ser e sou. Então, agora, escreva tudo aquilo que você quer ser e já é. Eu quero ser um bom pai. Cara, bom pai eu sou. Então, quero ser o que você quer ser e você é. Eu acho que uma pessoa tem que ser fiel, honesto, enfim. Eu queria muito isso e eu sou isso. Então, o que você quer ser e você de fato é. Não, corajoso. Eu acho que coragem é muito importante, mas eu sou corajoso. Então, não sei. Escreve aí o que você quer ser e você é. Não, quero buscar mais a Deus. Eu busco. Eu busco. Então, você quer ser e o que você é. Próxima pergunta, próxima questão, quer dizer. 5. Não quero ser, mas posso me tornar. Então, aqui é assim, tudo que você não quer ser de jeito nenhum, mas sendo sincero, você reconhece lá dentro de você que se você bobear, você pode se tornar isso. Então, busque dentro da sua alma aquilo que sabe que pode se tornar, caso não vigie, tome cuidado. Tem gente, amados, que vai falar assim, não, eu não tenho problema com questão de sexualidade. Tudo bem. Isso, você não tem problema. Mas você sondando, percebe que você, eu percebo que eu não quero ser isso. Mas se eu der bobeira nessa área, eu caio. Ou o que você não quer ser, mas se você não tomar cuidado, você acaba sendo. Vamos dar exemplo. Eu não quero ser um fofoqueiro. Mas se eu não tomar cuidado, coça a minha língua. Então você vai entrar nessa questão. Tudo que você não quer ser, mas pode tornar. Eu não quero ser uma pessoa briguenta. Mas se eu der mole, dentro de mim tem essas paixões que começam a chocar, a energia cinética é liberada e eu quero explodir. Então, o que eu não quero ser, mas eu posso me tornar. Então, anota aí. Tudo que você não quer ser, mas se não vigiar, se não tiver muita atenção, você pode se tornar. Eu sou uma pessoa que, caramba, se der bobeira, eu compro, gasto e consumo mesmo. Então, anota aí. Alguma deficiência no caráter, enfim, de coisas simples a mais complexas. Seja sincero, seja sincera. É você e Deus. Então, essa foi a 5ª. 6ª, não quero ser e sou. O que você não quer ser, mas é. Por exemplo, eu não quero ser uma pessoa explosiva, mas eu sou explosivo. Eu não quero ser uma pessoa irritadíssima, mas eu sou irritadíssimo. Eu não quero ser inseguro, mas eu sou inseguro. Então, tudo aquilo que você não quer ser, mas você é. Ok? Questão número 6 é essa. Conclusão. Então, depois que a pessoa fizer essas 6 perguntas, qual é o objetivo e qual a conclusão disso? Se você fez com sinceridade, acaba de ter nas suas mãos uma ferramenta muito importante para orar e criar. Olha aí que está escrito, criar hábitos e novas rotinas. Então, tudo isso serve de forma de discernimento. Agora que você foi sincero, você percebeu os seus limites e a Bíblia diz, não retire os marcos antigos. Você entendeu o porquê daquilo? Você entendeu os seus limites. Alguém que entende seus limites é alguém que consegue mudar. Então você vai perceber que muitas coisas... eu quero ser magro, mas sou gordinho. Sei lá. Então você percebe que você precisa mudar um hábito. Eu quero falar, mas eu quero não falar do outro, mas acabo falando. Você percebe que tem que mudar o hábito de fechar sua boca. Então você vai entender as coisas que vão desencadear isso. Então você vai criar novos hábitos e novas rotinas. Todos entenderam? Ok? Ok. Isso é importantíssimo, gente. A gente está criando, configurando uma pessoa nos padrões do varão perfeito, da varoa perfeita, que é aquilo que Deus espera. Então, isso aqui talvez não seja
uma ficha para ser preenchida em um dia. Às vezes pode demorar mais, em oração, a pessoa pode levar para casa. Você faz esse passo a passo explicando e depois leva isso para a pessoa, ok? Todo mundo entendeu essa parte? Todo mundo entendeu a ficha? Já sabe como usar? Sim. Vamos embora, eu quero explicar um pouco mais aqui. Nessa ficha tem um pouco de explicação. Bom, agora já identificou suas crenças e seus padrões de pensamentos e comportamentos. Então, o objetivo aqui é identificar crenças e padrões de comportamento. O que é crença? O que é padrão de pensamento e comportamento? Quando eu percebo quem eu sou, como eu ajo, porque as pessoas dizem assim, eu não sou assim. Então, escute isso, eu podia botar uma aspas aí e você podia anotar essa frase. Ninguém é a sua ação, mas você se revela na sua reação. Porque quando você reage de espontâneo, você demonstra o que tem dentro de você. Sabe quando alguém vem e tasca a buzina em você? Seu amalequita! Ah, seu Judas Iscariotes! Porque o crente não xinga, né? O crente usa esses palavreados, chama de amalequita, chama o outro de fariseu, de saduceu, lá do que, entendeu? Então, você se conhece nas suas reações. Eu sou Nabucodonosor. Ah, seu Nabucodonosor. Cuidado. Então, você se conhece nas suas reações. Só que eu quero falar um pouquinho sobre padrão, gente. Que são as crenças. Ó, suas crenças criam padrões de pensamentos e comportamentos. Então, o que cria um padrão de pensamento e de comportamento é a minha crença. Eu vou pegar aqui minha caneta, ó. Aqui, ó. Suas crenças criam padrões de pensamento e comportamento. Gente, isso é importante, isso tem que ser libertador, porque você não é o que você pensa e o que você faz. Isso foi uma crença que você construiu ao longo da sua vida. Então, o que são crenças? Esse sinal aqui, ó, que parece um M em pé, chama-se somatório. A sua crença é o somatório. Para botar somatório, eu vou botar mais aqui, ó. O somatório das suas crenças, que são as suas certezas e convicções, vão gerar as suas memórias e verdades. Então, o que você entende como verdade, nada mais é do que uma crença. Nada mais é do que uma convicção, uma certeza, uma convicção que veio da sua crença. Ok? Eu vou dar um exemplo, tá, gente? Pode ficar tranquilo que eu vou exemplificar isso. Mas, por enquanto, todo mundo tá pegando? Como é que tá? Pode me interromper agora, tá? Eu tô explicando. Então, não só na sua vida, mas de que você vai discipular, tudo tem a ver com isso aqui. A raiz é isso aqui, ó. Crença. Vou até marcar de novo aqui. A raiz é crença. Você tem que lembrar qual é a crença que a pessoa tem. Qual é a convicção. Mais para frente, a gente vai aprender a fazer um luto. Várias coisas a gente vai aprender. Hoje, a gente está se estabelecendo e fundamentando em crenças, ok? Beleza? Procópio. Diga. Essa crença é no que a pessoa acredita ou que a pessoa acredita no que ela é? Não. A crença são certezas e convicções que todos nós temos. Eu vou explicar melhor, tá? Eu vou dar exemplos melhor. Então, as crenças é a forma de você enxergar o mundo. É a verdade que você tem. As suas convicções. Sabe aquilo que você fala assim, eu tenho certeza dentro de mim de tal coisa? Isso é uma crença. Nada mais, nada menos do que uma crença. E você entende como verdade. E eu tinha que colocar um versículo aqui, eu esqueci. Santifica-nos na verdade. Depois eu vou explicar isso para vocês. Eu vou adicionar isso e vou mandar para vocês. Bom, você tem que entender que as suas crenças, tem dois tipos de crenças. As crenças fortalecedoras e as limitadoras. Então, as crenças são as melhores respostas que você encontrou em determinado momento na sua vida. Então, é uma resposta que você tem. E ela pode ter sido boa ou ruim. Em determinado momento, você teve uma resposta para uma situação e a
aquilo fez sentido para você. E quando fez sentido para você, você carregou aquilo e virou uma memória afetiva, uma memória a longo prazo que faz você entender as coisas. Eu vou dar exemplos daqui a pouco, tá? Então, elas constroem uma memória. Então, vou começar os exemplos. Primeiro, o jovem construtor. Então, esse é o primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês. Então, teve um jovem que falou assim, quando eu crescer, eu vou ser, sei lá, pintor. Não, construtor mesmo. Quando eu crescer, eu vou ser construtor. Construtor de videogames, de eletrodoméstico, vou mexer nisso. E aí ele pega aí um amiguinho dele chega e fala para ele assim, mas você sabe mexer nisso? Sei. Eu vou ser isso. É mesmo? Você é bom nisso? Sou muito bom nisso. Eu sei mexer em tudo. Aí ele falou, tá bom. E de repente ele vê um controle de remoto e ele começa a mexer o controle remoto e tira, e desaparafusa o controle remoto e desencaixa as peças. Aí de repente chega e ele começa a tentar montar. Uma criança de 7 anos, por exemplo, tá? 6, 7 anos, 5 anos. Ela não vai conseguir montar. É muita peça. É muito difícil. Ou abrir uma televisão, por exemplo. Não vai conseguir montar. E aí ela começa a ficar nervosa, começa a suar, porque ela não consegue, mas ela tinha certeza que ela seria um bom construtor, que ela conseguiria fazer aquilo. Aí, de repente, chega a mãe ou o pai e fala, garoto, o que você fez? Você faz tudo errado. Cara, mas você é muito sei lá o quê. Só eu sair 5 minutos e você destrói tudo. Você é um destruidor. Nada na sua mão para certo. Bom, e aí aquela criança recebeu a resposta que ela teve, foi isso. Aquilo criou uma memória para ela. Estão entendendo? Pegaram até aqui? Por exemplo? Sim. Então, a crença que ficou embutida dentro dela. Tudo que eu faço sai errado. Vou repetir. Tudo que eu faço sai errado. E aí, tem algumas frases dentro dela. Ela é adulta, não lembra mais daquela cena, ou pode não lembrar. E aí, dentro dela, sabe, ela tem um sentimento de por que eu me esforço tanto e sai errado? Sabe, eu estudo mais que o outro, eu me esforço mais, eu faço dobrado, mas no final das contas sai errado. Todo mundo consegue. Então, existe esse sentimento dentro dela de que tudo que eu faço sai errado. Então, tem uma sensação dentro dela. Ela não é um pensamento, não é uma palavra, mas é uma sensação. Eu luto tanto, tento tanto, mas no final, para mim, tudo está errado. Eu não sei o que fazer. Então, sabe o que fazer? Quem sabe o que fazer? Quem entendeu o que aconteceu aqui? Por que esse sentimento, ou essa frase, ou essa voz está dentro dessa pessoa? Por causa das... Sem briga. Eu vou até marcar aqui para ninguém ficar com vergonha aqui, ó. Das vozes. Das crenças. Das crenças, que são as vozes. Das crenças. Então perceba que o que aconteceu foi uma voz ali. Eu vou dar um outro exemplo verídico. Numa das faculdades que eu fiz, tinha uma amiga minha e, cara, foi muito forte. E eu peguei rapidinho, com uma dinâmica a gente resolve esse problema dela. Ela era cristã e ela falou assim, eu não consigo desenhar. Aí eu falei, eu tento e me travo, eu não sei desenhar, não consigo desenhar. Eu falei, mas por que você não consegue desenhar? O que tem a ver? Me conta o que você lembra de desenho. Aí sabe o que ela falou pra mim? Na hora ela falou assim, eu me lembro que quando eu tinha 6 anos, olha só, eu tinha 6 anos, eu amava minha professora. 6 não, tinha 10 anos, 9 ou 10 anos. Eu amava minha professora. E eu fiz um desenho para ela e fiz uma cartinha de amor, dizendo que eu a amava. Quando a professora pegou a cartinha dela, você sabe o que a professora falou para ela? Se é para mim, escreve direito e desenha direito, porque eu não quero essa porcaria não. Amassou e jogou fora. Então, aquilo foi tão forte, porque... Deixa eu explicar uma coisa. Existe uma fórmula mágica. Eu vou anotar até a fórmula para falar para vocês. Fórmula. Palavras, simplesmente, às vezes não produzem nada. Mas palavra com sentimento,
mas de alguém que eu considere ou que eu dê relevância, gera essa crença. São essas 3 coisas, ok? Palavras, tem que ser de alguém que seja influente para mim e tem que estar embutido sentimentos. Então, essa menina passou uma vida inteira, de repente ela podia ser uma pintora, não sei. Mas ela não foi, por quê? Porque uma crença dentro dela freia ela, não é uma voz, mas é algo dela assim, não desenhe. Porque se você desenhar vai ser criticada. Então, não expresse o seu amor. De repente, ela é uma pessoa que seria uma poetisa, que ia fazer, enfim, mexer com artes, eu não sei. Mas entendam que ela foi limitada por conta daquilo que foi gerado e virou uma crença. Ok? Todos entenderam? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Não tem uma pessoa que não tenha tido uma crença limitante. Por outro lado, tem a crença fortalecedora. Então, por exemplo, a pessoa fez alguma coisa e deu certo, recebeu elogio, ela se sentiu segura. Só que a gente sabe que na nossa época, os pais não falavam assim. A gente sabe. Sabe ou não sabe, gente? Na nossa época, os pais tinham um pouco mais de dificuldade de demonstrar amor. Não que não demonstrassem, mas como a gente eles tinham medo de perder o respeito. Sim ou não? Não era assim com vocês? Sim, sim. Tinha pai que falava assim, com meu filho eu não falo, é só com o olhar. Quem já ouviu falar isso? Essa expressão. Sim. Eu nem falo nada, é só com o olhar. Se com o olhar você está gerando ele alguma coisa, sabe o que acontece? Ele aprendeu uma crença por coisa de questões que não foram faladas. E a gente aprende, não é só com o que é dito. Um olhar de reprovação faz que aquela crença seja uma crença limitante ou pode ser fortalecedora também. Beleza? Beleza, gente? Então, pensa uma coisa. Você encontra uma pessoa muito tímida, muito fechada. Você não se tornou uma pessoa fechada ou retraída à toa. Você aprendeu isso. Isso é uma crença que, nesse caso, foi limitadora. Entendeu? Gente, participação. Entenderam? Todo mundo está entendendo? Sim, estou entendendo. Então, o objetivo de você identificar essas crenças é para você ajudar a pessoa. E aqui, uma coisa bem legal. Olha aqui que é legal, ó. Aqui a minha pergunta. Não sei o que fazer. Sabe o que tem que fazer? Mudar a sua crença. Olha que interessante. Se é uma crença, eu posso mudar. Eu posso ressignificar. Então, por isso que é muito importante eu entender. Ok? Você sabe que uma coisa, da onde vem a palavra tabu? Vou contar a história. A pessoa chegou e falou assim foi numa tribo, eu não sei se é lenda ou é verídico, mas é legal de contar, né? A pessoa chegou numa tribo e aí falou assim: por que as mulheres usam tal coisa? Aí o cara falou assim: tabu, porque era a linguagem dele. E aí o cara falou assim um pro outro: por que as mulheres usam tal coisa? Tabu. Aí a palavra veio pra gente. Então, isso é tabu naquela tribo. E tabu, sabe o que significava pra tribo? Que ela usava uma coisa no umbigo? Significava intestino de porco, aquilo que pega do intestino, e ela usava de fio. Então, tabu, na realidade, era intestino de fígado. E a gente traduziu como tabu com outro conceito, porque a gente não entendeu a palavra e repetiu a pronúncia. Então, isso é muito comum. Isso é muito comum. Às vezes, a gente repete hábitos que a gente nem sabe por que está repetindo. Você nunca parou para pensar nisso? A gente repete hábito e nem sabe por que está repetindo. São muitos os hábitos que a gente repete sem saber o porquê. Ninguém sabe o porquê. E como eu descubro esses porquês? Descobrindo o que me motivou a fazer aquilo, descobrindo a minha história da família, descobrindo as crenças. Entendeu? Vou dar um exemplo.
aqui em Goiás, o churrasco, todo churrasco de Goiás tem mandioca. Pergunta para um goiano, por que no teu churrasco tem mandioca? Talvez ele não saiba. De repente, vai perguntar para alguém e alguém fala assim, ah, meu filho, sabe por que tem mandioca? É porque a carne é pouca e enchia mais o bucho com mandioca. Então, a gente enchia o bucho de mandioca para depois comer a carne, que a gente não tinha muito dinheiro. E as pessoas estão repetindo o hábito e não precisam mais comer mandioca. Vocês estão entendendo isso? Uhum. Então, as crenças têm a ver com os hábitos. Então, por exemplo, por que alguém de outro estado fala porque, e a gente fala porque. Olha que interessante. O fato de eu estar num lugar influencia até o meu modo de falar, o meu modo de entender, de perceber as coisas. Então, as crenças podem me limitar e as crenças podem também, de alguma forma, me ajudar. Então, eu preciso fazer o quê? Mudar as crenças. Aqui, ó, mudar. Primeiro, conscientização. Bom, você pensa assim, vamos mudar essa crença? Quer ver um exemplo? Aí eu coloquei embaixo, toda crença é uma escolha. Eu vou colocar aqui, ó, toda crença é uma escolha. Preste atenção nisso. Toda crença é uma escolha, consciente ou não. Então você precisa entender, poxa, quer dizer que eu escolhi a pior coisa? Quer dizer que eu escolhi sim, você escolheu. Então, olha que interessante aqui na história de Israel. Na história de Israel, eles viram gigantes e eles falaram assim, eles são grandes. Sabe que crença é essa? Crença de escravo. 12 espias, 10 com crença de escravo. 2 deles decidiram ter uma outra crença. Olha, eles são grandes, mas se Deus falou que iria nos dar, nós vamos vencê-los. Então, olha como que a crença, exatamente para o mesmo público, teve 2 ações. Aquilo que limitou 10 serviu de trampolim para 2. Um gigante, Golias, assustou uma nação inteira. O que era um limitante para uma nação inteira, para Davi era uma promoção. Davi nunca teve medo de um Golias. Então a tua crença pode te fazer escravo ou pode te fazer livre. Você vai decidir. Ok? Ok? Ok. Beleza, gente. A gente vai encerrar aqui, porque já está acabando o nosso tempo. E eu coloquei mais uma coisa ali, que é a parte de para que o novo entre, tire o velho. Eu vou fazer mais um áudiozinho com vocês, rapidinho, só para explicar essa parte, porque não vai dar tempo. E depois a gente volta, ok? Ok. Bom, voltando aqui, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Ok. 7 minutos, eu acho que dá para fazer. A Elaine saiu, acabou de entrar de novo. Acho que dá tempo de eu falar essa última parte. Se não der, eu faço mais um rapidinho de 5 minutos. Mas eu acho que dá. A Bíblia diz, eis que faço novas todas as coisas e sairá a luz. Vocês não podem ver. O apóstolo Paulo diz, uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás fico, indo em direção ao que é novo. E isso é um princípio, tá? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, para que o novo entre, o velho tem que sair. Então, para que uma crença nova entre, uma crença limitadora precisa sair. Então, você precisa promover essa dinâmica, porque existe um conflito de crenças. Você precisa abandonar aquela crença que vem através daquelas experiências que você teve, que criou um hábito em você, através de uma nova crença. Então, você tem que tirar aquela crença antiga e você prossegue para o novo, ok? Então, como é que você faz uma dinâmica aí? Outra dinâmica rapidinha. Você pede para as pessoas colocarem as crenças limitadoras dela. E aí ela vai substituir aquelas crenças num copo pela crença das fortificadoras.
Aquilo te fortalece. Ok? Então você vai pegar aquelas crenças, ela vai escrever, ela vai rasgar uma a uma e vai ocupar aquele espaço com as novas crenças. Então, qual era a crença de Davi? A crença de Davi é: o gigante, ele é um promotor do meu chamado, da minha unção. Para o povo inteiro foi um limitante. Para Davi, não. Para os 10 espias, o gigante era limitante. Para os 2, não. Para os 2 era uma prova de que Deus era estar com ele. Então, tudo tem a ver com o ponto de vista, como você enxerga as coisas. Mudando as crenças, você muda a sua forma de entender, as suas certezas, as suas convicções e a sua forma de enxergar o mundo. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Ok. Temos 4 minutos. Entenderam essa dinâmica? Como você pode fazer? Sim. Aí, um amigo meu uma vez fez uma coisa que eu achei muito legal. É bem legal a gente fazer isso. Você pode, por exemplo, pegar no culto e falar assim: quem tem na sua carteira muito papel? Aí você pega os papéis antigos da tua carteira, nota de $1 enrolada, seja lá o que for, joga o velho para dar espaço para o novo. Sabe? No seu guarda-roupa está cheio de roupa. Você não vai comprar mais roupa. Agora, se você reduzir a metade das roupas que não dão mais em você, mais velhas, que são velhas, às vezes até furada, você vai olhar e falar: pô, não tenho roupa, tenho que comprar. Então, de alguma forma, tirar um padrão velho te possibilita querer ou produzir algo novo. Então, tire o velho para que o novo entre. Amém? Amém. Ok? Todos entenderam? Então, você pode fazer isso no seu cotidiano. Sabe, tem gente que tem muito papel velho, muita roupa velha, muita coisa velha, tira o velho. Só não pode tirar o marido velho, tá? O marido velho nem a esposa velha, para entrar uma esposa nova, não. Isso não, gente. Porque se você tirar o velho... Brincadeira da parte. Então é isso, gente. Eu vou encerrar aqui e daqui a pouco eu chamo vocês para nossa última etapa, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Tem Adriana, tem Elaine, Simone, Gilda, Tranquilo. Não. Dani, Alessandro, Roberval, Priscila. Não. Mas dá tempo de perguntar? Dá tempo. Não dá, né? Dá tempo sim. Você falou coloca num papel, coloca num copo e faz o que depois? Aí você arranca a massa ou rasga tudo ele, tira. Você vai pegar um copo, ele vai estar cheio de papel. Você vai tirar ele, rasgar, jogar fora, deu espaço para outro novo. Aí você pega as crenças novas e coloca dentro, ok? E você vai repetir essa frase para que o novo entre e o velho vai ser tirado. Beleza? Entendi. Então, beleza. Então, vou encerrar aqui e a gente entra na última fase. Tchau, tchau. Daqui a pouco eu mando o link para vocês.